Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre carta. Oi, nosso intérprete Ronaldo, tudo bem aí, firminho? Então, objetivos são ler, compreender uma carta aberta, estabelecer relações entre as partes de uma carta, reconhecendo sua interlocução, analisar a proposta feita pela carta. Você já estudou sobre vários tipos de carta, não é mesmo? Então, em termos de composições epistolares, nós temos carta de reclamação, de solicitação, carta familiar, né? A carta aberta, por exemplo, é uma carta que pode trazer uma reclamação, mas também pode trazer um relato. De qualquer forma, a carta aberta sempre é um texto que é argumentativo, muito bem. Te convido a ler uma carta aberta. Daniel Áviles, Gabriel Mota, Cauã Vieira e Samara Nascimento têm idades entre 16 e 17 anos e são moradores do Distrito Federal, São Paulo e Manaus. Os 4 jovens produziram uma carta aberta relatando suas atividades nos espaços de cidadania. No dia 25 de novembro de 2020, nós temos a seguinte notícia sobre a carta. Voz da Juventude, CIEE, conviventes dos espaços, divulgam carta aberta sobre aprendizados e vivências. Acompanhe a leitura. Os 4 jovens integram um grupo que recebeu o nome de A Voz da Juventude, CIEE. Ele é formado por frequentadores dos espaços da cidadania e desde setembro tem se reunido semanalmente para debater questões comuns que podem levar à construção de projeto em conjunto. Em 2020, nós jovens participantes dos espaços de cidadania tínhamos a expectativa de terminar o ciclo, perder a timidez, aprender novos conhecimentos, adquirir experiência para o mundo do trabalho e conhecer outras pessoas. Ao participar dos encontros, passamos a olhar mais para nossas atitudes, nossa forma de se relacionar, aumentamos a autoconfiança, aprendemos a ser mais sustentáveis, a ouvir e respeitar a opinião das outras pessoas. Refletimos que precisamos correr atrás de formas de realizar os nossos sonhos. Então, você viu aí o trecho da carta em estudo, né? Aqui, ó, já a identificação do que eles são eles. E eu te pergunto, é um texto de que tipo? A quem esse texto é dirigido? E qual a finalidade? Faz aí, que eu volto já já, gabaritar contigo.
Voltei, olha só. A carta é um texto de que tipo? Então, nós percebemos que é um texto argumentativo. E o que acontece, né? A quem esse texto é dirigido, né? Qual é a finalidade? Então, enquanto texto argumentativo, o cidadão dirige-se publicamente a um interlocutor específico, a uma entidade ou população envolvida em situação ou assunto controverso de interesse o quê? Coletivo. E qual que é a finalidade, então? Buscar soluções para os problemas apresentados. Observe que na nossa carta, ó, eles são os participantes, né? E estão buscando uma solução para o problema apresentado. Com isso, nós vemos que segue-se a carta e eu te convido para a leitura. Falamos sobre muitas coisas ao longo de 2020 e foi muito bom poder compartilhar vivências. Os assuntos que mais chamaram a atenção foram identidade, autobiografia, viver em comunidade, ECA, preconceitos, Setembro Amarelo, empreendedorismo, reciclagem, empatia, prevenção, IST, sexualidade, Outubro Rosa. Ao longo do ciclo, foi possível perceber que tivemos alguns desafios, principalmente após o início da pandemia, como conseguir chegar no horário quando ainda era presencial, lidar com a preguiça, ter que lidar com os aplicativos e as novas plataformas virtuais, o desânimo por ter de ficar tanto tempo em casa e a dificuldade de acesso à internet, pois o sinal às vezes é ruim, além dela ter um custo. Sabendo que no desenvolvimento da carta ocorre uma exposição e uma análise para o interlocutor, identifique essas partes do texto. Faz aí, é a atividade 2. Eu te aguardo!
Voltei. Retomando a atividade do 2, o que nós percebemos? Sabemos que no desenvolvimento da carta ocorre uma exposição e uma análise para o interlocutor. Identifique essas partes no texto. Então, o que nós temos aqui? O grupo dirige-se a quem? A um interlocutor específico. Jovens da mesma idade, assim como vocês. Que possam ter interesse o quê? Nas atividades. Também cita os assuntos que mais chamaram a atenção durante o projeto, fazendo uma análise das dificuldades encontradas. Então, aqui ele cita os assuntos, por exemplo, identidade, autobiografia, viver em comunidade, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, preconceito, o Setembro Amarelo, que é a campanha, né? O empreendedorismo, reciclagem, empatia, prevenção de IST, sexualidade e Outubro Rosa, que é a prevenção ao câncer, né? Então, ao nós percebermos isso tudo aqui, ó, ele faz daí a análise das dificuldades encontradas. E onde estão essas dificuldades? Ó, ele segue dizendo, tivemos alguns desafios. Então, quais são as dificuldades? Ó, conseguir chegar no horário, a primeira, quando a aula ainda era presencial. Lidar com a preguiça, ter que lidar com os aplicativos e novas plataformas virtuais, né? O desânimo foi uma grande dificuldade. Por quê? Por ter que ficar tanto tempo em casa. E, por último, veja, a dificuldade e o acesso à internet. Por quê? Porque, às vezes, o sinal é ruim, além de ter um custo. Então, resumidamente, né, é essa a resposta. Combinado? Seguimos com a carta, que, por sinal, foi publicada no portal ciee.org, né, se você quiser, dá um confere nela depois na íntegra. Assim, podemos dizer que foi muito bom e espetacular viver essa experiência e que isso vai contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal. E acreditamos que outros jovens deveriam ter o direito de também passar por essa experiência. Então, se você é um adolescente entre 15 e 17 anos, nós que vivemos essa experiência, convidamos para também fazer parte desta trajetória. Queridos estudantes, chegamos à atividade 3 e olha que legal essa foto by Milk. O que ela mostra aqui? Exato, o carimbo de postagem e o selo dos Correios. Então, vamos ler a atividade aqui que pede. A carta encerra com convite. Qual? Depois que você identificar qual é esse convite, o que eu quero? Que você debata com seu grupo e avalie o convite feito. Vocês aceitariam? Diga o motivo pelo qual aceitariam ou não. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
voltei gabaritar contigo a atividade 3. Retomamos a carta para analisarmos o que aqui, ó, que ela encerra com um convite. Então, vamos achar onde está o convite neste final da carta. Assim, podemos dizer que foi muito bom e espetacular viver essa experiência e que isso vai contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal. E acreditamos que outros jovens deveriam ter o direito de também passar por essa experiência. Então, se você é um adolescente entre 15 e 17 anos, nós que vivemos essa experiência, convidamos para também fazer parte dessa trajetória. Localizou o convite? Ótimo! Agora você debate com o seu grupo e avalia o convite feito. Vocês aceitariam? Então, a carta convida os jovens interessados a participarem do projeto. O que a gente espera, apesar de ser uma resposta pessoal? Que os argumentos para aceitar ou não sejam apresentados. Então, com o seu grupo, que argumentos vocês colocam para aceitar? Que argumentos para não aceitar? Pensa aí, né? Coloca aqui para você ter um feedback. Uma ideia também é você fazer o seguinte: o pessoal que argumentou para aceitar pode inverter a posição e trocar falando dos motivos para não aceitar o convite. E aí nós teremos que cada grupo tenha falado sobre as duas possibilidades, aceitar ou não. Fica bem interessante. As características da carta. Vocês estão lembrados das características? Então, toda a composição epistolar, ou seja, toda a carta, tem local e data, vocativo. E o que devemos colocar no vocativo? A identificação do destinatário, por se tratar alguém cujo cargo ocupado requer um tratamento mais respeitoso, o uso de um pronome de tratamento adequado. Então, se for uma autoridade, que pronome eu vou usar? Vossa Excelência, né? Então, eu tenho que ver qual é o pronome de tratamento adequado já aqui no vocativo. Vocativo, você sabe, vem do latim vocare e significa chamamento. O corpo do texto. Então, no corpo do texto, ocorre a apresentação do solicitante, da solicitação, seguida do quê? De argumentos que justifiquem o discurso manifestado. E quais são esses argumentos? Aqueles que você achar que vão fazer o quê? Que vão convencer o leitor, né? Vão fazer com que o leitor aceite a sua proposição. Então, eu tenho argumento de autoridade, posso pegar uma pessoa de notório saber, eu tenho argumento por exemplificação, com dados que estão colocados na internet ou em jornais, né, dados fidedignos. Eu posso ter também de causa e consequência, de alusão histórica. Eu posso ter diferentes argumentos para colocar aqui, contanto que eu embase bem. Na carta estudada, o que a gente observou? Qual é o tipo de argumento que eles colocaram aqui, ó? Na carta aberta, ó, ele coloca assim: ao participar dos encontros, possamos olhar para nossas atitudes, nossa forma de se relacionar, aumentando a autoconfiança, aprendemos a ser mais sustentáveis, a ouvir, a respeitar opiniões, refletimos. Então, ele está dando aqui, ó, um argumento de exemplificação. E segue a carta quando ele exemplifica sobre o que foi falado. Então, ele cita dados, né? Ó, um argumento de comprovação de 2020. Então, ele diz que ele compartilhou vivências e os assuntos foram identidade, autobiografia, preconceito, Setembro Amarelo. Perceba que, ao longo da carta, ele vai argumentando, tentando convencer o leitor. Então, essa que é a ideia geral desta parte da carta, especificamente o corpo do texto, que nada mais é do que a carta propriamente dita. Também colocamos a seguir a expressão de despedida. Você consegue identificar aqui a expressão de despedida? Assim, podemos dizer que foi muito bom e espetacular viver essa experiência,
que isso vai contribuir para o nosso desenvolvimento e acreditamos que outros jovens vão ter o direito. Então, veja, além da despedida aqui, ele faz um convite, né? Uma carta aberta, ela não tem o vocativo, porque ela é uma carta aberta. Você observa aqui no início, por exemplo, ó, vamos retomar o slide com o início da carta. Então, nós temos aqui, ó, em 2002, nós jovens. Perceba que não tem um vocativo. Por quê? Por se tratar justamente de uma carta aberta. Mas tem sim a identificação de quem está fazendo essa exposição. Então, o que eu noto é que estas partes aqui da carta, elas se adaptam de acordo com o tipo de carta. No nosso caso aqui da carta aberta, ó, nós temos o corpo do texto, a expressão de despedida e, por final, lá a assinatura. Prof, em relação à linguagem, como que é a linguagem de uma carta? A linguagem de uma carta aberta, ela faz uso da norma padrão. Então, não pode ter gíria, né? Não pode ter o famoso internetês, PQ, PF, TB. Eu tenho que usar a precisão, a objetividade e a consistência nos argumentos, os quais são o quê? Fatores imprescindíveis para que a carta seja inteligível. O redator emprega argumentos. Argumentos para mobilizar a opinião pública e fazer o quê? Persuadir os interlocutores do quê? Das suas opiniões, sugestões e reivindicações. Então, as características das cartas são também em relação a quê? À circulação. Circulam em meios de comunicação como jornais, revistas, portais da internet e podem ser assinadas por grupos de pessoas, entidades de classe, condomínios, associações de bairros, etc. O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma carta aberta. Compreendemos as particularidades da carta aberta, estudando o texto Voz da Juventude CIEE, Conviventes dos Espaços, divulgam carta aberta sobre aprendizados e vivências. Neste vídeo falamos sobre carta. Espero que vocês tenham gostado e até breve.